Muito bem, é isso. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Irã. Então, Trump, nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, intensificou significativamente as ameaças contra o Irã, sugerindo que, se o país não concordar com uma série de exigências, ele pode lançar um ataque com rapidez e violência. Foram as palavras que ele usou ao longo dessa semana. Ele enviou porta-aviões Abraham Lincoln, também outros navios de guerra para a região do Golfo Pérsico, também bombardeiros e caças em uma distância que permitiria atingir o Irã. E ele comparou, inclusive, esse esforço militar ao que ele fez e à operação de captura de Nicolás Maduro no início do ano. E ontem ele disse, nessa quinta-feira, que seria ótimo se ele não tivesse que usar todo esse efetivo militar, mas, ao mesmo tempo, ele falou que exigiu do Irã 2 pontos. Ele falou que o Irã não deve ter um programa nuclear e ele falou que o número 2 é que ele deve parar a matança, se referindo então aos protestos que aconteceram aí no início do ano, também no final do ano passado. Além disso, o Irã respondeu nessa sexta-feira, então o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que o Irã vai responder a qualquer agressão por parte dos Estados Unidos, e o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, disse numa coletiva nessa sexta que o Irã está pronto para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos, mas disse que Trump precisa parar de ameaçar o Irã com um ataque. Bom, queria começar primeiramente com você, professor, nosso convidado especial hoje. Queria entender, né? Donald Trump faz essa exigência para o Irã não ter nenhum tipo de programa nuclear. Qual é exatamente a capacidade nuclear do Irã hoje, considerando também os ataques que foram feitos pelos Estados Unidos em junho do ano passado? Pois é, Priscila, primeiro, olá, um prazer estar aqui com você, com o Lorival, pessoal que nos assiste aí. De fato, a gente precisa primeiro entender o que é essa estratégia do Donald Trump, né? Ou seja, quando ele fala de forma muito ampla que ele tem duas condições, uma é parar o programa nuclear, o que exatamente ele quer dizer com isso? Não está claro. Isso é muito dessa estratégia do Donald Trump, que é muito mais retórica do que na substância, né? O Donald Trump não é alguém que está muito interessado na substância, é alguém que está muito mais interessado em como ele vai parecer diante do mundo, qual vai ser a imagem diante das pessoas, né? Então, hoje a gente tem uma situação no Irã que tem a dificuldade para o Irã não é nem desenvolver a arma nuclear. Tem uma série de tecnologias aí que são necessárias para você fazer uma miniatura, né, desta bomba e colocar isso num míssil, né? Então tem uma série de tecnologias que o Irã estava e tem, de fato, bastante avanço do ponto de vista do conhecimento técnico, né? Não há dúvidas que o que aconteceu com o ataque americano e toda a guerra que houve com Israel atrasou bastante esse desenvolvimento. Eu acho que se antes desta guerra, né, não era tão claro, porque o Irã expulsou, por exemplo, os observadores internacionais, o que é também uma outra coisa que é um problema em termos dessa abordagem do Donald Trump. Donald Trump é alguém que não liga muito para instituições internacionais. Instituições internacionais, elas são muito importantes, notadamente para esse tipo de negociação. Você precisa de observadores neutros, né, que são considerados dentro dessas instituições internacionais, para você poder verificar como é que está o progresso do sistema nuclear, do programa nuclear iraniano, né? Se o Donald Trump está desvalorizando, ele acabou de sair de mais de 60 organizações da ONU, né, vai enfraquecer muito essas organizações e essa visão norte-americana que tudo é do Donald Trump em particular, que isso tudo pode ser resolvido pela via bilateral, né? Ou o Irã faz o que eu quero, ou eu vou atacar, né? Mas o que aconteceu após esse ataque americano no ano passado, eu acho que se havia um pouco obscuro o progresso real do programa nuclear iraniano, agora a coisa vai ficar ainda mais complicada, né? Eu acho que a tendência é justamente tornar esses desenvolvimentos ainda mais escondidos, ou seja, empurra ainda mais para o subsolo e deixa qualquer desenvolvimento muito menos visível, né? Esse talvez tenha sido, do ponto de vista do desenvolvimento do programa nuclear, um resultado deste ataque americano. E na medida em que o Donald Trump quer substituir qualquer tipo de negociação pela simples coerção, né, que essa é
muito que o Trump tem utilizado, essa arma de coerção, isto gera, a gente sabe, a literatura de relações internacionais nos aponta isso, que isto gera uma reação doméstica, né? Você tem, quer dizer, para os líderes iranianos cederem a uma simples coerção dos Estados Unidos, isso tem um custo doméstico muito alto, né? E quando você se fia muito nessa arma de coerção, a coerção ela tende a gerar um movimento imediato, ela pode eventualmente gerar algum tipo de concessão no curto prazo, mas ela não resolve a questão no longo prazo, porque você tem que manter essa coerção indefinidamente, né? E isso é uma coisa que que é muito caro, né? E muito complicado de você manter. Então tem essa abordagem do Donald Trump, que é uma abordagem que não está claro o que ele quer, e o que ele está fazendo pode ser que traga os resultados opostos àquilo que ele deseja. Lori, queria que você comentasse também essa questão